Estamos examinando o livro Deuteronômio, alguns capítulos que servem para a nossa edificação. Hoje vamos verificar o capítulo de número 30. Vamos fazer uma leitura, vamos interpretar aqui alguns ensinamentos, alguns princípios que servem para compreendermos melhor os planos de Deus e como nós fazemos parte destes planos na construção do futuro desta civilização. E será que, sobrevindo todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os seus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. Então, esses primeiros versículos aqui nos mostram algumas coisas importantes para entendermos o estado atual das almas que pertencem ao povo de Deus, que estão espalhadas pelo mundo. Vemos aqui no finalzinho do capítulo 29, que a palavra, ela diz que existem coisas encobertas que pertencem ao Senhor nosso Deus. Versículo 29 do capítulo anterior. Porém, as coisas reveladas, elas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que Moisés anuncia é que existem coisas que pertencem a Deus e que naturalmente ainda não foram reveladas, e que serão reveladas no tempo devido, mas que naquele tempo muitas coisas já haviam sido anunciadas, ou seja, estatutos, mandamentos e juízos, de maneira que o povo pudesse organizar a sua vida moral, regular a sua conduta, ter um referencial para saber o que era certo e o que era errado, o que era justo e o que era injusto. Quer dizer, Deus socorreu o povo, enviando até ele a sua palavra orientadora. E esta palavra, depois de anunciada, e nós devemos perceber aqui que ela foi anunciada somente ao povo escolhido. Havia outras nações, e Deus poderia enviar lá profetas, mas ele falou exclusivamente ao povo escolhido. E ele disse, as palavras que foram reveladas pertencem ao povo. Quer dizer, passaram a ser uma propriedade nossa. Isso significa que nós precisamos tomar esta propriedade e conduzi-la ao longo da história, como se fosse para nós aquilo que mais importante nós possuímos. Os conhecimentos revelados. Evidentemente, estamos falando aqui de conhecimentos não só de ordem eterna, mas também de conhecimentos de ordem terrena. Pois Moisés codificou uma série de regras e de leis e de conceitos para orientar a vida do povo naquela época. E muitas leis de então, desse período, já foram abolidas em face do próprio progresso. Mas mesmo assim, o exame dessas leis antigas que governavam a vida do povo, ele vai nos fazer perceber a profundidade dos ensinamentos.
de como naquele tempo, mais de 1000 anos antes de Cristo, as instruções morais que foram dadas, elas estavam cheias de justiça e de cuidados que Deus envia ao seu povo para que o seu povo pudesse fazer com que as pessoas respeitassem umas às outras e agissem de uma forma justa. O exame de todas essas leis, de todas essas regras, nos faz compreender a grandiosidade de Deus e como que o estado de justiça foi estabelecido depois no mundo. Porque foi com base nesses ensinamentos que se construiu a civilização, principalmente a civilização ocidental. Nesses ensinamentos. Por meio deles nós podemos saber o que era certo e o que era errado, o que era aconselhável e não aconselhável à conduta das pessoas. Então nós não estamos diante de um fato histórico somente, mas do trabalho do Criador para estabelecer na terra de ignorância, de selvageria, de trevas, uma ordem nova. E, evidentemente, muitas leis teriam que ter um caráter até um certo ponto violento, porque o mundo daquele tempo era um mundo violento. Mas alguns conceitos que foram ensinados são conceitos eternos, que permanecem até os nossos dias. Os chamados mandamentos. Os estatutos é que foram atualizados. À medida que o tempo foi passando, as leis, diante do progresso, elas foram sendo ajustadas. E Jesus foi um grande reformador dessas leis, das leis que tinham sido anunciadas por Moisés, tendo cuidado de manter, porém, as leis eternas como mandamentos intocáveis. Nesta introdução, e aí eu chamo a atenção dos irmãos, que isso é propriedade nossa, de nós que cremos no Senhor e que somos o povo de Deus. E daí nós precisamos refletir, ler, estudar, examinar, mastigar, deglutir, enfim, fazer o máximo possível para entender o que Deus falou às gerações passadas, porque Ele não está falando só do passado, mas Ele anuncia coisas que vão acontecer no futuro, e que aconteceram, e que estão em andamento. Logo na introdução, nós percebemos que já estava no coração de Deus a ideia dele espalhar seu povo no mundo. Está bem aqui no finalzinho do primeiro versículo. E já diz, olha, eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Esta escolha você precisa fazer. Né? Ele coloca aqui nos capítulos anteriores sobre o que ele pode fazer com aquele que caminha junto com ele e aquele que não quer saber de andar nos seus caminhos. Ou que distorcem os seus ensinamentos. Bênçãos para aqueles que andarem comigo e maldição e condenação para aqueles que se desviarem do caminho. Sobrevindo todas estas coisas, bênção ou maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares dela, em que lugar? Nas nações em que fostes lançado, em que o Senhor teu Deus te lançará. Quando você estiver lá, e ele chama isso de cativeiro, que cativeiro? Cativeiro era lá no Egito. De que escravidão que ele está falando? Da escravidão do pecado. Nós vamos ver que ele não está falando aqui dos judeus propriamente dito, mas das almas espalhadas, que segundo nós cremos seriam os cristãos, ou gentios, na linguagem bíblica. Porque ele está falando de um cativeiro em outras nações, né, a escravidão do pecado, dos quais eles seriam limpos, livres, ajuntados. O Senhor diz, vocês vão ser lavados da idolatria, de uma série de coisas que não pertencem à fé dos judeus, propriamente dito, mas à fé cristã. Por isso, tudo indica que ele está aqui se referindo às almas que seriam espalhadas no mundo, e não aquelas que permaneceriam em Judá, que deu origem aos judeus do nosso tempo. Aqueles que estão em Israel e as famílias espalhadas no mundo, descendente biologicamente da raiz de Abraão. Quando você estiver lá, se te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje,
conforme a instrução que está sendo dada agora, nesse tempo, no tempo lá de Moisés, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, se você se converter, se lembrar de mim, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Está falando aqui de almas que foram espalhadas, não das almas que estavam em Israel, né? Dos judeus propriamente dito. Embora os judeus tenham sido espalhados no mundo, mas os judeus não eram idólatras. E eles não estavam em nenhum cativeiro. Eles começaram a ser juntados e fundaram lá o Estado de Israel há alguns anos atrás, né? Algumas dezenas de anos atrás. O Senhor teu Deus te trará, te compadecerá de ti, tornará a juntar-te dentre todas as nações, ainda que os teus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, na extremidade do céu. Desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará desses lugares. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais, mais do que as gerações passadas. Então, o Senhor, em outras passagens, ele fala desse ajuntamento, são várias passagens, nós não estamos falando de uma coisa alegórica, ali, uma coisa que dá a entender que o povo vai ser ajuntado. Não, são várias passagens e profecias que tratam do ajuntamento do povo, destas almas que vêm sendo trabalhadas aí ao longo desses séculos, para que cumpram a grande missão de iluminar esta humanidade, transformando a vida das nações. É para isso que o povo escolhido foi trabalhado e está sendo trabalhado ainda nos nossos dias. Versículo 6, ele nos confirma isso. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Veja, não está falando do judeu. O judeu ele faz a circuncisão no prepúcio, não é no coração. Essa circuncisão de coração, quem falou dela foi o apóstolo Paulo. Não é isso? É o apóstolo Paulo que desenvolveu essa tese de que a verdadeira circuncisão é o laço da alma que acontece dentro dela, não é fora dela. Descaracterizando assim a vida daqueles que creem, deixando de lado a circuncisão física do prepúcio. Então a palavra não está sendo dirigida aqui aos judeus, está sendo dirigida às almas que foram espalhadas no mundo. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, para que vivas. Ainda que, mais uma vez, como nós vimos no último estudo, ele começa a associar a ideia de que se você andar com ele, você vive. E se você não andar com ele, você é morto. Morto fisicamente. Morto espiritualmente. Tudo que você faz não dá certo. Tudo que você faz é só insucesso. Porque você não está andando com Deus. Não basta falar que nós estamos caminhando com Deus. É preciso estar andando verdadeiramente com Ele, em espírito e verdade. Senão nós não seremos íntimos desse Deus. Ele não nos concederá suas riquezas, em todos os sentidos. Por isso o laço aqui referenciado no capítulo 30 de Deuteronômio, não se trata da circuncisão dos judeus, da circuncisão feita na carne, mas da circuncisão do coração. Referências sobre isso, Jeremias capítulo 31, versículo 33, e no Novo Testamento a carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 10. Trata da circuncisão do coração, mostrando mais uma vez que esta palavra está sendo dirigida às almas espalhadas no mundo. Aquelas tribos que se perderam lá na época da escravidão assíria.
o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que te odiarem e que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então ele está dizendo para a alma que está lá longe, que foi espalhada, que ela precisa se converter ao Senhor. Mais uma vez, não é o caso dos judeus que sempre creram no Senhor. Não se trata dos judeus. Ele está falando de outras almas que precisam se converter a Ele. Ainda mais uma vez aqui, vemos a imagem das almas espalhadas, ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel, que no nosso ponto de vista são os cristãos. O Senhor teu Deus, se você se converter, versículo 9, te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o teu bem, porque o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou nas gerações passadas. Aqui, irmãos, nós vemos que a ação de Deus não é apenas no sentido espiritual, mas no sentido também material. Porque vivemos durante muito tempo acreditando que nós estávamos aqui para passar por aflições, provas, expiações, etc., para vivermos na eternidade pertinho do nosso Pai. Hoje entendemos diferente. A vida é a grande experiência existencial da alma. A alma só está existindo mesmo quando está revestida de todos os seus corpos, de todos os seus níveis existenciais. E esse corpo que nós temos aqui, que é o corpo físico, é o revestimento último da alma. Quando nós estamos revestidos com esse corpo, nós estamos existindo plenamente e podemos desfrutar de todos os nossos dons e de todas as percepções que nós podemos ter. O universo é a obra maravilhosa de Deus em constante transformação. Nós somos os habitantes deste universo e trabalhamos para poder fazer aquilo que é a vontade do Criador. Estamos nesse caminho. Se nós nos convertermos ao Senhor nosso Deus, e qualquer alma que se converter a Ele, receberá essas bênçãos. O que significa de ter uma vida plena, ter a bênção de Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Versículo 9. Estamos falando aqui de riquezas, não, viu, irmão? Não estamos falando disso, não. Algumas pessoas pensam que nós estamos falando de riquezas materiais, ou levando o ensinamento de Deus para o lado material, como fazem alguns religiosos. Não é isso, não. Mas nós existimos aqui nesse lugar e queremos que as nossas obras, elas sejam abençoadas por Deus. Elas possam dar certo. As coisas que nós estamos fazendo, as coisas que os nossos filhos vierem a fazer, que é o fruto do nosso ventre, que os nossos filhos, as gerações que vão se seguir a nós, elas precisam estar envolvidas na mesma bênção, para que também o que façam possa permanecer, possa ser bem realizado, possa ser bem desfrutado. Ele estende aqui as coisas até aos nossos animais, dentro do contexto daquela época, do que existia, né? Os nossos animais, as coisas que nós plantarmos, o fruto da tua terra, para o teu bem. O Senhor tornará a fazer isso. Como Ele se realizou nas gerações passadas, em muitos momentos, alegrando-se com o seu povo, Ele irá se alegrar novamente. E nós receberemos esse benefício. E precisaremos nos converter ao Senhor. Imagina que nós nos perdemos no caminho da materialidade, da idolatria, das coisas do mundo, das tentações do mundo, e agora o Senhor quer nos resgatar. Ele quer tirar este espírito de nós e nos dar um espírito novo. Ele quer nos dar um novo coração, transformar mesmo a nossa vida e fazê-lo definitivamente. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, versículo 10, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos,
escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus. E aqui ele fala como é que é essa conversão, para não ficar dúvida, né? Não basta dizer, eu aceito Jesus. Não basta dizer isso, não basta se tornar oficialmente cristão ou judeu, para nós estarmos convertidos ao Senhor. Aqui ele diz o seguinte, a conversão, ela se dá na profundidade do nosso coração e da nossa alma, com toda a nossa força, nosso entendimento, com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso ser, precisa estar imerso nessa conversão. Isso significa que não é uma conversão da boca para fora. E se essa conversão for verdadeira, ela deve trazer uma vida nova para nós, em todos os sentidos. Porque eu não posso receber Deus na minha vida, me converter num instante, ser tocado pelo Espírito e continuar tendo a vida velha que eu tinha. Se eu recebo o Espírito de Deus em mim, e eu vivia nesse mundo, envolvido nessas ilusões, eu preciso ter uma vida nova. A vida nova tem que se instalar em mim. De outro modo, eu não recebi o Espírito do Senhor. Não recebi o Espírito de Deus. Então, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Porque este mandamento que eu te ordeno hoje, isso aqui é maravilhoso. Não te é encoberto. Você sabe dele. Tampouco está longe de ti. Não está longe. Não está nos céus para dizer quem é que vai subir lá para poder nos trazer o mandamento. E para nos fazer ouvir, para que nós o cumpramos. Ele quer dizer, você não pode dizer que não está perto de você, porque foi anunciado. Então, o que se deseja aqui, irmãos? É que se estabeleçam as regras fundamentais. Amor a Deus, sobre todas as coisas, amor ao próximo, o que se desdobra nos 10 mandamentos, nas 10 regras fundamentais. Não é um mandamento oculto, não, é uma doutrina que nós precisamos reunir num lugar escondido para a gente poder falar dela, porque ninguém pode saber. O que Deus quer falar é isso. Eu não estou dizendo que não existam doutrinas que a gente não possa saber, mistérios, ciência, uma coisa oculta que Deus escondeu, que não vai contar por enquanto, vai contar daqui a 10 mil anos, não sei. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que Deus disse para nós agora. Ele diz, olha, essas coisas que estão aqui, que eu peço para vocês cumprirem, não são coisas difíceis de serem encontradas. Não estão nos céus, não está no além-mar. Não é necessário atravessar o mar para alguém buscar lá um segredo oculto, não. São coisas conhecidas. É o que a palavra quer nos dizer. Estão perto de você. O que Deus quer nos dizer, assim, você não vai poder chegar diante de mim um dia e dizer assim, eu não sabia, mas sabe sim. Você sabe de tudo. Das coisas que você precisa saber, você sabe. Porque eu te contei. Eu te revelei. Este mandamento que hoje te ordeno, versículo 11, não te é encoberto, tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizer quem subirá por nós aos céus para nos trazer, para nos fazer ouvir, de maneira que cumpramos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres quem passará por nós além desse mar, para nos trazer o mandamento e nos fazer ouvir, de maneira que cumpramos. Essa palavra, diz o Senhor, versículo 14, está muito perto de ti, está na tua boca, está no teu coração, para cumprir. É isso que quer o nosso Deus, não quer outra coisa. Irmãos, Jesus dizia, o fardo é leve. Eu não consigo entender como as pessoas têm dificuldade para andar com Deus. Ah, é muito difícil. Ah, Deus, o que Deus pede de você? Nada, Ele não quer nada de você. Deus não quer seu dinheiro, suas riquezas, suas propriedades, não quer nada disso. Ele é dono de tudo. Você vai dizer agora que é difícil você andar com Deus? O fardo é suave, dizia o Senhor, é fácil. Se eu quero andar no caminho do bem. Agora, se eu quero viver na bagunça aí fora, na prostituição, bom, aí Deus é complicado mesmo. Sabe por que você não gosta de Deus? Porque Deus diz para você, o que você está fazendo está errado. É contra as leis naturais. Você vai ser castigado por isso. Está prejudicando a sua vida, está prejudicando a vida do teu próximo. É isso que Deus diz. Então não é difícil, o que ele está dizendo aqui não é misterioso. Eu não estou dizendo que não haja mistérios, mas o que foi ensinado para nós, para a gente poder seguir, é uma coisa acessível a todos nós, no atual momento que nós existimos nesse lugar, nesse mundo. Ele diz, não é difícil.
Versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos, seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra ao qual entrarás a possuir. Uma imagem aqui, evidentemente, da terra de Canaã, estendida para o futuro, a Nova Jerusalém, que é, segundo o Apocalipse, a nova humanidade. O mundo novo, a noiva do Cristo. A noiva do Cristo nunca foi a igreja. Isso aí foi uma coisa que os teólogos da igreja inventaram, para poder fazer a igreja ter mais importância do que ela realmente tem. Tanto que no mundo novo não vai ter nem igreja, nem sinagoga. Por quê? É uma conscientização em todo o planeta de quem somos nós, quem é o nosso Deus, como é que nós vivemos com o nosso Deus e como Deus quer ser adorado. É isso. Às vezes os religiosos podem não gostar muito disso e podem ver o vídeo, né, esse estudo. Paciência, não sou eu que estou dizendo. Está na Escritura. Está por toda a Escritura. Deus quer ser adorado em espírito e verdade. Quer que você viva de acordo com as regras, para que a sua vida seja plena, você possa ser feliz em todos os sentidos. Versículo 15 deixa claro, eu te proponho, eu te deixo diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, você escolhe. Não é um Deus maravilhoso? Ah, eu quero o mal. Enfia a cara nele, você gosta do mal? Vai fundo. Para nós, a alma é eterna. Se a alma mergulhar nos infernos, deixa ela passar uma temporada lá. Vai voltar de lá uma seda, no dizer aí da linguagem popular, né? Vai ficar macia, porque lá é lugar para isso mesmo. O diabo, os demônios, têm o papel de sovar a alma, para que a massa fique melhor, mais adequada, né? Então você gosta do pecado, vai sofrer. Eu quero sofrer assim mesmo. Então vai firme. Porque Deus está propondo para você o bem, a felicidade, a alegria, realizações plenas, gozos. Deus está propondo todas as coisas que você pode desfrutar como seus filhos, como seu filho, como sua filha. Mas não, você quer ir para o lugar errado. Então vá. Não tem problema nenhum. Lá na frente, o Senhor acerta o seu caminho. Te ordeno hoje, aí ele está falando com o povo dele, que o Senhor Deus seja amado, que nós andemos nos caminhos ensinados pelo Senhor nosso Deus, que nós guardemos, porque nos pertencem os mandamentos, os estatutos e juízos, de maneira que a vida de Deus possa estar em nós. E a nossa geração, nosso povo se multiplique e o Senhor Deus nos abençoe na terra futura. Amém. Nos parece isso lógico. O sentido desse ensinamento é universal, porque Deus quer que todos os seus filhos possam encontrar a sua luz, porque foram criados para a felicidade. Mas vivemos um tempo muito selvagem ainda, muitas dúvidas. Os sistemas desenvolvidos pelo homem são muito poderosos, enganadores, e multidões são enganadas. Multidões estão enganadas quanto ao que precisam fazer para serem felizes. Deus precisa de usar recursos destrutivos, de alto sofrimento, para que haja uma conscientização coletiva em relação aos princípios do bem. Então todas as coisas concorrem para o bem, todas elas, mesmo as piores tragédias. Guardemos, pois, com amor esses mandamentos, como se fosse uma riqueza, os ensinamentos, os juízos do Senhor nosso Deus. Se, no entanto, o teu coração se desviar, não quiser dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, né? E aqui ele estava falando dos deuses que haviam naquela época, nas outras nações, mas nós estamos cheios de deuses aqui que o
os religiosos adoram, né, que é dinheiro, tecnologia, ídolos, jogos e tudo quanto é coisa que nem sempre edificam. Eles vivem para isso, muita gente vive para isso. Ainda fala no nome de Deus. Então eu vos declaro hoje que certamente morrereis. Não prolongareis os seus dias na terra, a que vais. Na terra que vais, não é nessa terra não. Na terra que vais. O que é a terra que vais? A terra futura, o mundo novo. Não terás lugar lá, se você não me ouvir, diz o Senhor. Estamos sendo preparados, desde o começo, para o futuro. A vida vindoura, o mundo vindouro, a vida vindoura. Essas expressões estão nas Escrituras, em vários lugares, mostrando que tudo que tem aqui aponta para um lugar. É uma sequência de Gênesis ao Apocalipse, uma sequência lógica, que se encaixa quando nós entendemos a eternidade da alma e o seu trânsito pela história através das vidas que naturalmente se sucedem. Eu disse naturalmente, porque ninguém nasce para ser castigado. A vida sempre se sucede para o progresso, ainda que haja castigo, as expiações. Mas aquilo não é o objetivo. O objetivo da vida não é expiar, o objetivo da vida é viver, é existir, é avançar em direção à meta proposta, a Nova Jerusalém, a nova civilização. Esse é o grande projeto de Deus para este lugar, para este planeta, para este mundo. Quando o homem entender isso, o homem vai ser feliz. Em todos os lugares. Não haverá mais dor, fome, ausência de moradia, de roupa, tragédias climáticas, essas coisas tristes que nós estamos assistindo nos nossos dias, é produto da nossa ignorância e da gente insistir em fazer as coisas de acordo com o nosso pensamento, deixando de lado o pensamento de Deus. O resultado é isto que está no mundo e vai piorar. Eu vos declaro, então, que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para entrando nela possa possuí-la. Os céus e a terra, estamos já na conclusão, tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Está claro? Está claro. É uma proposta. Tu escolhe. O que queres? A bênção ou a maldição? E ele diz, né? Escolhe, ele dá uma dica, né? Ele dá uma dica. Escolhe, pois a bênção. Escolhe, pois, a vida, para que a vida se estenda em ti e na tua descendência, nas famílias que vão te suceder. Amando assim o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, aos seus ensinamentos, achegando-te a Ele. Você precisa estar perto de Deus, próximo dEle, por comunhão. Irmão, tem algum padre aqui no meio? Você viu algum padre aqui no meio? Não tem padre aqui não. Tem pastor aqui no meio? Não tem nenhum. Tem algum profeta aqui no meio? Não tem nenhum. Achegando-te a quem? Achegando-te ao profeta para falar com Deus? Ao sacerdote para falar com Deus? Ao rabino para falar com Deus? Não. Achegando-te a Ele. É a tua alma com Deus. A vida natural, de comunhão com a mente divina. Precisamos assumir a nossa eternidade, tomar posse da nossa eternidade, para viver perto de Deus. As consequências se desdobram em situações de felicidade, de realizações, de plenitude para você, para o seu filho, para a sua casa, para os filhos dos seus filhos, nas descendências vindouras. Estabelece a bênção agora na tua vida, para que teus filhos sejam abençoados, teus netos e os filhos dos teus netos. É isso que está escrito aqui. É uma lei de Deus. É o Criador, não sou eu que estou dizendo. Vamos repetir, pois, para ficar marcado no nosso coração e encerrarmos o nosso estudo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando assim o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Ele é tudo para nós, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então, isso são projetos. É a proposta de Deus para a humanidade. E vem trabalhando desde lá de trás. Lá em Abraão, ele já foi, a tua descendência será bendita. Da tua descendência dependerão todas as nações da terra. Todas as nações da terra, elas dependerão da tua descendência. Então, isso é uma colocação maravilhosa que Deus está colocando aqui. Faça a seguinte ressalva. Não pense os irmãos que o povo escolhido são almas diferentes das outras. São almas iguais. Elas somente são almas que viveram mais, têm mais experiência na vida e foram trabalhadas por Deus para que elas pudessem cumprir uma tarefa. Mas Deus deseja que todos os homens sejam filhos de Abraão. Homens e mulheres, filhos e filhas de Abraão. Que todos tenham a mesma fé e vivam pela mesma luz, guardando os ensinamentos do Senhor, ouvindo a sua voz e achegando-se a Ele, porque Ele só quer o nosso bem. Que nós sejamos abençoados e guardados no infinito amor do nosso Pai. Amém.